a gente teve 2 edições do CPEC nas últimas semanas aqui na Europa. Uma menor, que aconteceu pela primeira vez na Polônia, e uma maior na Hungria. Como a Vivian disse, né, o CPAC é esse evento, na verdade ele foi criado nos Estados Unidos em 1973, hoje é um dos mais importantes, se não o mais importante evento ultraconservador no mundo. Ele se tornou uma franquia e tem acontecido em vários países. Foi, por exemplo, né, para a gente dar um contexto, foi no CPAC nos Estados Unidos que o Javier Milei deu a motosserra para o Elon Musk. Também foi em um CPEC que o Steve Bannon fez aquela saudação nazista, imitando seu colega Elon Musk, que esse ato do Steve Bannon, inclusive, fez com que o Jordan Bardella, que é o presidente do partido de extrema-direita francês, cancelasse a sua palestra, né? Eu lembro que a gente falou um pouco sobre isso quando isso aconteceu. O CPAC da Hungria, ele tem um financiamento massivo público, né? Ele é um dos maiores eventos dentro da franquia, fora o que acontece nos Estados Unidos. A estimativa é que 3 milhões de euros em dinheiro público húngaro foram destinados à edição do CPEC que aconteceu na Hungria em abril de 2024. A gente ainda não tem dados sobre esse último agora. Mas, enfim, só para dar uma ideia também de quem estava nessa edição de agora do CPEC na semana passada, eu vou citar só uma das supremacistas brancas, tá? Tinham várias. Eu vou citar a Eva, o nome dela é super difícil de dizer, eu acho que é Fladingersbroek, que é uma ativista identitária holandesa, uma jovem influencer, defensora proeminente da teoria da conspiração racista, da grande substituição. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, provavelmente não, porque, né? Mas é uma teoria racista que alega que as elites políticas estão orquestrando secretamente uma substituição da população branca nativa por uma população imigrante não branca. Ela é uma das pregadoras dessa ideia, enfim, entre outras ideias malucas. Ela também participou de um evento sobre remigração na Itália, ao lado de neofascistas, antissemitas e supremacistas brancos. Eu falei sobre esse evento que aconteceu na Itália na coluna, e uma das soluções que ela dá para essa teoria dela é de uma limpeza étnica. Veja, nós estamos em 2025, né? E as pessoas podem falar em limpeza étnica, assim, abertamente, né? Ela fala sobre deportação em massa como uma solução para essa grande substituição. Estava também nesse último CPEC da semana passada o Yair Netanyahu, que é o filho de extrema-direita do primeiro-ministro israelense. Ele apresenta um podcast e ele faz comentários inflamatórios sobre muçulmanos e palestinos. E ele é amigo de quem? Agora eu pergunto para vocês. Opa. Eduardo Bolsonaro. Ele convidou o Eduardo Bolsonaro também para o seu podcast em 2020. Estava também Santiago Abascal, que é o líder do partido de extrema-direita Vox da Espanha. Estava Isabella Tovaglieri, que é uma eurodeputada do partido italiano de extrema-direita Liga. Estava Stephen Bartulica, que é um eurodeputado croata que é da Opus Dei. Alice Weidel, né? E aí, Alice Weidel, eu acho interessante falar que ela estava lá, porque a gente já conversou sobre isso aqui também outras vezes. A AfD não era bem-vinda nos eventos de extrema-direita na Europa. Ela era vista como muito radical, inclusive para a extrema-direita europeia. Mas, como nós previmos, por conta do apoio do Trump, do Elon Musk e tudo mais, agora eles colocaram a Alice Weidel para falar pela primeira vez no CPEC. E ela foi uma das grandes convidadas, uma das estrelas, né? Estava, claro, também o Viktor Orbán, né? Que é o líder autoritário de extrema-direita da Hungria, cujo governo aprovou recentemente uma emenda constitucional reconhecendo apenas 2 sexos, proibindo reuniões públicas LGBTQIA+, e como a Vivi disse, ele disse que o Trump é um soro da verdade, ele falou que essa era a era dos patriotas na Europa, e que essa era deveria ser baseada na nação, na família tradicional e na sua versão de cristianismo, saudou o Trump e tudo mais.
eles ridicularizaram o Acordo Verde da União Europeia, sempre esse é um tema também agora, né, nesses congressos de extrema-direita, reclamaram da imigração em massa, da loucura de gênero woke, também as principais pautas, né, que falam em reimigração em massa. E no CEPAC da Polônia, que aconteceu no começo da semana, uns dias antes, né, pela primeira vez, eu acho interessante trazer ele, por quê? Porque a secretária de Segurança Interna do Donald Trump, a Kristi Noem, apoiou um candidato presidencial polonês de extrema-direita, o Karol Nawrocki, quebrando mais uma vez protocolos, né, influenciando nas eleições. Ela disse, então, lembrando que essa eleição na Polônia aconteceu ontem, domingo, e aí no começo da semana, então, essa secretária de segurança do Trump disse, vocês têm a oportunidade de ter um líder tão forte quanto Trump aqui na Polônia, se vocês elegerem um líder que trabalhe com o Trump, o povo polonês terá um forte aliado, vocês vão ter uma presença militar americana aqui, terão equipamentos de fabricação americana. Utilizando o Trump, ela fez toda essa Exatamente. E o Karol ganhou as eleições ontem, na Polônia, né? Ele foi, inclusive, para a Casa Branca para conversar com autoridades americanas um pouco antes, enfim. É essa campanha eleitoral, né, que o Trump está fazendo, seus aliados estão fazendo para candidatos europeus, né? Fizeram com a AfD não ganhou na Alemanha, mas quase, né, ficou em segundo lugar, e aí agora na Polônia eles tiveram esse sucesso, é uma quebra de vários protocolos, né, mas para a gente ver como, né, como essas organizações, como esses encontros são super importantes, né, e aí eu quis falar da Polônia, porque, enfim, a gente vai ter esse CEPAC em Manaus, agora em agosto desse ano, anunciando esses palestrantes que vocês viram aí, né, na foto, e a gente também falou um pouco, mas a gente tem que lembrar que é isso, a gente está... o ano que vem tem eleições no Brasil, né, então, assim, é importante a gente acompanhar esse CPEC, porque é isso, um ano antes das eleições, com essas relações complicadas entre Brasil e Estados Unidos, com o Trump brincando de rei do mundo, com o Eduardo Bolsonaro provocando o STF, e um CEPAC em Manaus pouco antes da COP30 em Belém, né? Que eu acho que também tem aí um valor simbólico aí muito forte, né? E aí, só para fechar isso, assim... eu acho que vale lembrar também que foi inclusive uma coluna da Ju Dalpiva no ICL que falou sobre o CEPAC brasileiro em 2023, porque a gente já tem CEPAC no Brasil desde 2019, mas no evento de 2023 o PL destinou um monte de verbas para o CEPAC, organizado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Foi uma denúncia, inclusive, que a Ju fez na coluna dela para o ICL, quer dizer, também temos gastos públicos brasileiros indo para a organização desses eventos. Claro.